comandozinho aqui para vocês compartilharem. Então, pessoal, hoje a nossa convidada especial é a professora Andreia Araújo. Eu vou ver aqui se ela já mandou a solicitação. Vou colocar a professora Andreia Araújo na live dando. Oi, oi, boa noite, Pro. Oi, gente, boa noite. Boa noite, meu bem. Obrigado desde já pela disponibilidade em contribuir aqui com o Dalete Convida. Eu que agradeço. Precisando, pode chamar para a gente falar de literatura, discutir política, Sim, sim. falar sobre tudo que não querem que a gente fale, né? Então, pessoal, a professora Andreia Araújo, ela é doutoranda em Literatura e Cultura pela UFBA e hoje vai compartilhar um pouco para a gente sobre a sua leitura de O Diário de Bitita. E o título da nossa live é Olhos de Bitita, a narradora infantil em Carolina Maria de Jesus. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, né, para fazer, vão colocando aí que os monitores vão pegar, né? Mas inicialmente, eu queria que a senhora, né, fizesse algumas considerações iniciais antes da gente começar as perguntas. Né? Então, Diário de Bitita é uma obra não estudada de Carolina, né? Na verdade, deixou uma obra bastante extensa e significativa. Pouca gente sabe que Carolina tinha um pendor para as artes plásticas. Ela gostava muito. A Carolina Maria de Jesus, ela também chegou a gravar músicas, né? Ela compunha e ela interpretando também. Cada depois no YouTube que vocês acham isso. E o Diário de Bitita, eu estou com essa edição, que é uma edição de 2014, que foi lançada em comemoração ao centenário da Carolina. Então, é uma escritora que vem de um boom, né, nas décadas de 70, principalmente 60 e 70, mas que é uma escritora que a gente precisa descobrir. Nós não descobrimos ainda a Maria de Jesus, nós não demos ainda o devido destino, a devida fortuna crítica que a obra dela merece, que a figura dela merece. Então, mais do que nunca, é o momento da gente falar de Carolina, resgatar a figura de Carolina como uma artista e como uma intelectual. Carolina teve uma capacidade de antevisão de coisas hoje, que é uma capacidade absurda, né? Ela foi muito capaz de ler não só o momento dela, mas de compreender as contradições do Brasil, de compreender a história do Brasil, de compreender a forma como a sociedade brasileira se forjou e a forma como apresenta tudo isso é uma forma fantástica, né? Precisa também imagem de em Diário de Bitita mesmo, você encontra umas análises, ela citando Nietzsche e ela analisando Nietzsche. Porra, Carolina e Nietzsche, sim, Carolina Maria de Jesus, né? Porque a gente pensa nas obras, a gente pensa numa linha de grandes obras, né? E as grandes obras vão trabalhar com o que se chama dos grandes autores, e ninguém pensa, porra, mas Nietzsche na Carolina Maria de Jesus, sim, no Diário de Bitita, e também em outras obras. Porque as outras obras de Carolina ficaram muito ofuscadas pelo Quarto de Desejo, que foi o livro pelo qual ela, né, foi descoberta e passou a ser admirada por escritores tipo do Raquel de Queiroz, da Clarice Lispector. Mas a Carolina, ela cultivou a poesia, por exemplo, os contos, né, o quarto de despejo, as narrativas de memória. Ela tinha para as artes plásticas, como eu já disse, ela compunha e ela interpretava música também. Então, a gente está diante aí de uma intelectual múltipla,
que é Carolina Maria de Jesus. A gente precisa dar esse devido crédito aí para essa grande figura, não só da nossa literatura, mas essa grande intelectual brasileira. Eu compreendo como uma grande intérprete do Brasil. Maravilha, Pro. E para começar agora com nossas perguntas, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente, né? Que livro é esse? Né? Tá no céu, eu tô na terra, não morri. Desculpa você. Assim, essa carinha de anjo aqui. Senhora, não. A senhora tá atrás de mim. Sim, sim. Muito linda, por sinal. Ela, não comigo, né? Eu vou entender que você não tá falando comigo, você tá falando. Tá bom. Então, você, Pro, queria que você falasse um pouco sobre que livro é esse, né? Que livro é esse, o Diário de Bitita? Falasse um pouco mais sobre o Diário de Bitita. Diário de Bitita. Sim. Diz é o diário. A gente tem hábito de ler, por exemplo, tem um muito bom Menina, da Helena Morley, né? Mas a gente tem também essa escrita diário da Carolina Maria de Jesus. É um livro narrado pela Carolina, né? Carolina Menina, e por isso o apelido dela quando criança era Bitita. Então, Diário de Bitita, por isso, já se apresenta que a narradora é a menina Bitita. E a narração vai percorrer desde a infância da Carolina, a menina Bitita, até quando Bitita se torna mulher, até quando Bitita completa, a Carolina completa aí já os 33 anos e vai para São Paulo para ser empregada numa casa de família. E é lá em São Paulo que vai se desenvolver a narrativa do quarto de despejo, quando ela vai para a favela do Canindé. Então, esse aqui é o antes, conta a história do antes do quarto de despejo, né? Quem é Carolina? A gente pode ver também alguma coisa relacionada, eu gosto muito de pensar nesses diários estabelecendo relações com os romances de formação. Porque os escritores, eles fazem romances de formação contando não só o seu amadurecimento humano, mas também o seu amadurecimento no ofício de escrever. E em Diário de Bitita a gente vai ter isso. Desde quando a menina Bitita se alfabetiza, o contato com as primeiras letras, o contato com essa formação literária, é que isso vai acontecer. Então, para a gente conceber a formação, tanto da pessoa quanto da escritora, Ana Maria de Jesus, a gente vai recorrer aqui ao Diário de Bitita, que conta essa história, né? Então, eu compreendo também o romance de Bitita com muitos elementos aí do gênero romance de formação. Romance de formação, não é mesmo? Então, esse livro, o Diário, né, de Bitita, que lugar ele vai ocupar aí no conjunto de obras da autora, no caso de Carolina? Interessante que Carolina nos deixou um filão de ouro. Diário de Bitita é uma publicação póstuma. Foi publicado já. Ai, gente, adorei essa taça, que chique, linda. Tem uma taça aqui, pobre. Mas é uma publicação póstuma, né? Depois foi publicado depois que Carolina morreu. Ele foi publicado em 82 e não foi publicado primeiro no Brasil, foi publicado na França. Sim. Casa Não Faz Milagre. Diário de Bitita foi publicado primeiramente na França. Né? Como o reconhecimento de alguns autores brasileiros também se dá fora do Brasil primeiro, né? Você vê o autor que eu pesquiso mesmo, que é o Altran Dourado, ele tem um grande reconhecimento cobrado nos vestibulares franceses e tudo mais. E era muito, muito chamado, né, para palestras e trabalhos sobre a obra dele, enfim, mas aqui no Brasil é um ilustre desconhecido, um autor que ganhou o prêmio Camões, e enfim. Sim. E Carolina não fugiu, digamos assim, a essa regra. Ela foi descoberta, o livro que explodiu foi o Quarto de Despejo, mas assim, o espólio, né, da obra de Carolina pertence à família, Maria Eunice ainda é viva.
E ele foi publicado na França em 1982. Ninguém aqui era nascido ainda, né? Ele só vai chegar no Brasil 4 anos depois, em 86. Eu não era nascida ainda também, né? Então, ele chega no Brasil em 86, o Diário de Bitita, mas ele acaba sendo... E ele chega no Brasil a partir da edição francesa, é interessante isso. Não é Nossa! necessariamente uma edição, um trabalho do Brasil sobre a obra, não. Ele chega a partir, chega a nós a partir da edição francesa, e aí ele recebe o nome de Diário de Bitita. E em 2014, o SESI São Paulo, em comemoração ao centenário, né, da Carolina, republicou essa edição especial, que é essa edição com que eu estou trabalhando, né, que é aqui, deixa eu mostrar para vocês. Sim. Né, do Diário de Bitita, com a foto de Carolina, é lindo, né? Mas a gente tem muita coisa sobre Carolina e a gente conhece muito pouco Carolina. É uma lacuna de formação que eu vejo. A literatura brasileira tem muita coisa boa, mas muita coisa que a gente ainda não deu a devida atenção. E Carolina vai desestabilizar, inclusive, esse sistema que a gente tem de consagração de autores e obras. Né? O que a Conceição hoje, ela diz, é preciso contestar esse modelo que me fez ser conhecida só a partir de determinada idade. É que a gente demorou tanto para conhecer e não conhece ainda Carolina Maria de Jesus do jeito que a gente deveria conhecer. Então essa é uma discussão que eu quero levantar hoje sobre cânone, né? Pois é, e Evaristo, outro dia eu estava vendo a primeira live dela e ela falou que está de quarentena, né? Porque ela faz parte do grupo de risco, ela é idosa. E ela não tinha essa visão de que ela era idosa até então, né? Agora, voltando a falar sobre o Diário de Bitita, é um diário, né, de uma criança. E aí eu queria... O Diário de uma Criança. E aí eu quero que a senhora fale, assim, qual a sua visão de o que é esse narrador infantil, né, a partir do Diário de Bitita? É uma outra coisa também. Se a gente pensa naquele livro do Jornado, o herói é, na verdade, um cara velho, né, que gosta de beber, né, e que... Ou seja, é um herói completamente diferente, né, um protagonista completamente diferente da figura que a gente entende como protagonista, né, das histórias da literatura. A literatura vai contar sempre a história dos jovens, geralmente a história dos homens, geralmente a história dos brancos, etc, etc, etc. A gente vai ter algumas experiências com narradores infantis, claro, no que a gente chama de literatura universal. A gente vai ter essas experiências na literatura brasileira também, do narrador criança. Eu me lembro muito do Menino de Engenho, quando eu falo nesse assunto, né? Que é o que a gente mais conhece. O Antônio Carlos Viana vai ter também esse narrador menino, né? E a gente tem aí Bitita, narrador infantil. Né? E a narrativa vai acompanhando essa trajetória de amadurecimento da menina Bitita se transformando na mulher Carolina. Tanto que significa que a história começa em Sacramento, que é a cidade onde ela nasceu. Toda a peregrinação que ela faz né, em outra cidade para ela poder se manter, todos os lugares onde ela trabalhou. E essa narrativa encerra, do Diário de Bitita, encerra de onde começa a história do quarto de despejo. Então, acaba quando ela completa ali 33 anos e vai para São Paulo. Então, assim, é uma narrativa desse nível de amadurecimento. E o lado infantil, ele tem uma coisa interessante que a Carolina explora bem, que é o desconcerto. O olhar da criança é diferente do olhar do adulto. Sim. E o olhar de uma criança, de uma menina negra, e as percepções que ela tem a respeito do mundo em que ela está inserida. Então, ela se coloca perguntas assim como: minha mãe, o que é ser gente? Aquelas perguntas desconcertantes que criança... Então, a Bitita tem perguntas altamente metafísicas, né? O que é ser gente? Por
que é o mundo. Então, as passagens interessantíssimas, assim, e a maneira como ela percebe as relações de poder, os arranjos, as coisas todas, quando ela diz, ela cisma, por exemplo, Bitita tem uma época que ela cisma que ela quer ser homem, que ela vê que o homem entra no mato e corta uma árvore, então ela vê o homem como esse elemento da força, da autonomia, da independência, de ser dono da própria vontade. Então ela diz, porra, tá aí, eu queria ser homem. Né? E ela começa a encher o saco da mãe porque ela quer ser homem. E depois ela se frustra também, ela descobre que ser homem é uma merda, né? Então ela diz que não quer mais ser homem, né? Eu selecionei algumas passagens aqui. Sim, pode ler. Fique à vontade para ler, viu, Pro? Interessantíssimas, né? Essa primeira aqui, por exemplo, né, é de quando a Bitita escreve, ela começa a compor versos ainda, quando ela dedicou versos a políticos, enfim, mas olha que inquietações. Logo na abertura, primeira instância, diz assim: os pobres moravam num terreno da Câmara, o patrimônio. Então, veja, o primeiro esforço da menina, ela se reconhece, né? Ela diz, os pobres moravam em tal lugar. Então, a primeira percepção que ela tem é isso. Poxa, eu sou pobre, eu moro em tal lugar, né? E pobre mora aqui. E as outras pessoas chamam esse lugar de patrimônio. E ela começa a descrever esse ambiente, diz como era a casa. Então, depois que ela apresenta o meu, é que ela se apresenta. E ela usa um termo assim que eu acho fantástico, né? Eu estava fazendo a minha avant-première no mundo. Ou seja, a gente está estreando no mundo, mas a minha avant-première. Então, eu já coloco uma questão ativa também, questão da relação com a paternidade. Né? Ela conhecia o pai do irmão, mas não conhecia o pai dela. Então, ela já tinha questionamentos com relação a isso aí. Será que cada criança tem que ter um pai? Olha, a primeira, meu pai. Mas será que toda criança tem que ter um pai? Então, assim, Bitita é o tempo inteiro esse esforço de compreensão do mundo e das suas relações com o mundo, né? Então, o pai de minha mãe foi Benedito José da Silva, sobrenome de senhor. Então, essa autoconsciência a respeito do lugar também, né? Porque o avô dela era José da Silva e sabia-se muito bem que esse Silva era o sobrenome do senhor. De sabedoria do senhor. Ela sabe muito bem de onde vem esse nome, né? A busca genealógica já se coloca assim. Eu conheço o pai do meu irmão, mas eu não conheço meu pai. Será que tu é pai? Olha, eu sei o tem uma consciência, né? Ingênua essas relações. Em seguida, ele diz: era um preto e calmo. Ela tem uma visão belíssima a respeito do avô, inclusive. Né? Ela chega a dizer que o avô é o homem mais bonito que ela viu na vida, o melhor homem da vida. Era um homem alto e calmo, resignado com sua condição de soldo da escravidão. Não sabia ler, mas era agradável no falar. Foi o preto mais bonito que eu já vi. Então, essas são as impressões de abertura do Diário de Bitita, né? Essas são as impressões dessa relação tensa que ela vai ter com o meio em que ela está inserida e com as relações, com a forma como o mundo é arranjado. Né? Ela vai ser uma inconformada com a maneira como está organizado. Né? E ela percebe muito bem.
Então, várias vezes eu pensei em interrogá-la, ela dizendo que várias vezes pensou em perguntar para a mãe para saber quem era meu pai. Mas faltou-me coragem. Achei que era atrevimento de minha parte. Para mim, as pessoas mais importantes eram minha mãe e meu avô. Então, eu falei desse apagamento da figura paterna masculina, né? Da paternidade negra, esse apagamento da paternidade negra. E fica muito evidente isso aí na história da Bitita, e ela transfere, digamos assim, esse elemento da paternidade negra para o avô, né? Mas ela diz que o avô é um homem alto, calmo, não sabia ler, mas sabia falar muito bem, mas que era um homem que carregava o nome de senhor e que era conformado com o seu soldo de escravidão, ou seja, esse resto da escravidão. E a Carolina tem muita consciência dessa relação próxima de parentesco com histórico, inclusive, com a alforria e com a libertação dos escravos. Né? Ouvia as velhas dizer que as crianças têm que obedecer aos pais e respeitá-los. Um dia ouvi da minha mãe que meu pai era de Araxá e seu nome era João Cândido Veloso e o nome de minha avó era Joana Veloso, que o meu pai tocava violão e não gostava de trabalhar. Uma outra questão pertinente aí. E se a gente lembra de Lima Barreto, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, por que o Policarpo Quaresma começa a ser mal visto na vizinhança? Pouca gente presta atenção nessa passagem do livro. É quando ele decide ter aulas de violão. Porque violão era considerado um instrumento de vagabundo. E essa pecha de vagabundo vai recair sobre a população negra. Né? E esse apagamento da figura paterna, da paternidade negra, aí vai estar presente quando ela diz isso. Né? Que diz que o pai dela gostava de tocar violão, mas não gostava de trabalhar. E não, hoje a gente tem essa compreensão de quem toca violão, quem é artista, né? Não quer nada, né? Não quer nada com a vida. Diz assim, você toca em barzinho só ou você também trabalha? Um trabalho da pessoa é tocar no barzinho, né? Artista é trabalho, né? Mas veja como essa percepção que ela traz, né, a respeito disso. A passagem mesmo que eu citei, novamente a relação dela, ela percebe discussões, inclusive, que hoje a gente está lutando para colocar em pauta, que é a discussão de interseccionalidade, que já havia no Brasil a própria Lélia Gonzalez, e que já vinha e vem também da Angela Davis, e a gente tem a Carla Cotirene fazendo a discussão sobre interseccionalidade. Então, assim, há uma discussão de classe no livro, há uma discussão de raça, há uma discussão de gênero, né? Que está muito bem colocada na percepção que ela é ao mundo. Então, ela diz assim: uma noite choveu, levantei para ver se o arco-íris estava visível. Minha mãe acompanhou-me para ver o que eu estava fazendo. Vendo-me olhar o céu, perguntou-me: o que é que você está procurando? O arco-íris, mamãe. O arco-íris não sai à noite. Minha mãe falava pouco. Por que você quer virar homem? Quero ter a força de um homem. Olha a nossa imagem ocidental. O homem é forte, até viris. A virilidade é um atributo masculino. Não existe mulher viril? Né? O homem pode cortar uma árvore com um machado. Achei significativo isso. O homem é o que corta, né? O homem é o que tem a força de exercer domínio sobre o outro e sobre a natureza e domínio sobre o mundo. E era por essa vontade de comando e de domínio que a menina Bitita se encantava. E é por isso que ela escolheu ser homem. Sim. Quero ter a coragem que tem um homem. Ele anda nas matas e não tem medo de cobras. O homem que trabalha ganha mais dinheiro do que uma mulher e fica rico e pode comprar uma casa bonita para morar. Então, ela via que tinha mais possibilidade de ascensão social sendo um homem. A professora... Diga. A professora Carla Luzia está assistindo a live e aí ela deu a seguinte contribuição. Minha pragmática, amo.
Em Quarto de Despejo, Carolina fala que pedia à sua mãe para ser homem. Veja o relato do dia 7 de junho, na página 53. Então, o que ela disse no Diário de Pitita, ela repete, né, Isso, no Quarto de Despejo. quarto de despejo, porque no quarto de despejo ela repete como rememoração da infância. E no quarto de Bitita explica direitinho esse lance dela. E assim, a mãe inventa várias desculpas, né? Diz assim, vá dormir, que quando você acordar você vai ter virado um homem. Ela chega pra mãe, porra, mãe, tu me enganou. Não virei um homem. Ah, se você passar por baixo do arco-íris, entra na questão também do aspecto mitológico, né? Das lendas populares. Se você passar por baixo do arco-íris, você vai conseguir mudar o seu gênero. Então, se você passar por baixo do arco-íris, você vai se tornar um homem. Então, Bitita ficava olhando de dia, de noite, porque ela queria, passar por baixo do arco-íris, né? Mas por que ela queria ser homem? Porque ela tinha uma percepção do papel que o homem ocupava na estrutura social e que a mulher não ocupava. E que a mulher não ocupava. Então ela pensava e dizia, porra, não é vantagem ser mulher, eu quero ser homem. Né? Então ela apela para tudo para poder conseguir virar um homem. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa, é Gabi Araújo, ela diz: então podemos dizer que a obra ela trouxe uma abordagem inédita para a narrativa infantil no Brasil, apesar da demora de sua publicação? Eu não diria no sentido de ineditismo, porque a gente tem outros narradores crianças, né? A gente tem outras obras onde o narrador é uma criança, né? Mas eu digo pela atualidade do debate e pela forma como isso é representado na obra, principalmente pelas intersecções de classe, gênero e raça, ela deixa isso muito claro. Sim. Eu considero que uma das obras fundamentais para a gente conseguir compreender e discutir isso aí é o Diário de Bitita. O Alivan Freitas pergunta: por que as nossas escritoras negras são tão desvalorizadas e invisíveis, em especial na própria universidade, onde a gente se fala tanto, né, sobre essas questões, mas a gente não vê essas obras sendo estudadas, né? Aí aqui já é um comentário meu, na própria universidade. Porque, na verdade, a gente não fala tanto. A gente tem a impressão de que fala, né? Mas não se fala. Fala muito pouco. Não se fala. Não se fala. A gente tem a impressão de que determinado assunto está em evidência, mas quando a gente vai observar, por exemplo, as teses e dissertações, e não só as teses e dissertações, mas o próprio trabalho no cotidiano em sala de aula, tanto na educação básica quanto na educação superior, essas obras estão ausentes. Não só essas obras estão ausentes, como se são colocadas quando alguém trabalha, por exemplo, com alguma obra dessa, é sempre assim, vamos pegar um trecho desse livro e trabalhar na Semana da Consciência Negra? É algo muito pontual. Né? E a gente não problematiza a construção do cânone, embora seja uma discussão que está aí batida e rebatida pelos teóricos da literatura, pelo atual estágio do estudo da literatura. A gente sabe que o cânone é construído por relações de poder e que existe. Não é uma questão de literariedade, que existe um elemento ali que vá fazer com que determinada obra faça sucesso e seu tempo. Tá. Eu concedo de que sim, existem elementos que fazem, né, com que um texto seja literário, o recurso a determinadas coisas, mas a gente tem que entender que o conceito de literariedade também é historicamente construído. Ele vai variar de acordo à história. Em determinados momentos, as cartas vão ser consideradas literatura, em outros momentos, elas não vão ser consideradas, né? Então, a gente precisa ter consciência desse movimento e dos caminhos que levam à consagração de uma obra ou não, ou que levam ao apagamento e invisibilidade de determinada obra. E isso está diretamente relacionado ao local que escreve, quem está publicando, o que está sendo narrado, ocupa na estrutura social maior. Né? Por exemplo, os romances que representam o mito do self-made man estão em alta, né? O que é esse mito
cara que fez a si mesmo, né? Seria hoje um empreendedor, o coach empreendedor, né? Ele chegou no lugar onde só era mato e ergueu um shopping com as próprias mãos, sozinho, do nada. Porque ele é o cara super motivado. Essa é a self-made man. Que os próprios autores de 30 já davam pau nessa mitologia do self-made man. O Graciliano Ramos, mesmo em São Bernardo, nada mais do que ele faz é isso, é mostrar o lado B do self-made man. Então, você não se fez porra nenhuma. Você roubou, você praticou a rapina, você matou, você explorou. E você está ocupando esse lugar aí porque você praticou tudo isso. E a custo de quê, né? E aí o São Bernardo vai dizer, você fez tudo isso, conquistou tudo isso, mas você se desumanizou, você fez tudo isso à custa da sua alma, né? Então, cuidado vocês que andam acreditando aí nesse mito do self-made man, desse mito do eu posso, eu quero, eu consigo, né? O negócio não é bem assim como vocês estão pensando, não. Precisamos entender primeiro inter-relações, né? Principalmente agora, que a narrativa do empresariado, a narrativa do eu me faço, né? Daqui a um dia as pessoas estão dizendo, eu mesma sou o meu vírus. Porque são autossuficientes, né? Não tem, estão completamente fora de qualquer tipo de determinação, sei lá. Tem uma autonomia muito estranha, né? Mas a literatura já discutia, já problematizava isso, e Diário de Bitita já problematiza em algumas passagens essa crença também, né? Tem um outro trecho que eu separei aqui, que era aquelas perguntas desconcertantes e metafísicas, né? Que toda criança de 8 anos faz. E como é que ela observava esse mundo? Ela diz assim, mas eu ouvia dizer que é o homem deve proteger a mulher depois que se casam. Como era linda a mentalidade infantil. Então entra aí também a briga entre esse olhar da Bitita experiente, da Carolina adulta, para a menina Bitita, né? Ela faz esse comentário, né? Como era linda a mentalidade infantil, como é que eu pensava isso? Que no casamento era o homem. E aí ela diz assim, eu achava o mundo feio e triste quando estava com fome. Para mim, essa é uma das melhores definições, né? Eu achava o mundo feio e triste quando estava com fome. Gente, com fome o mundo é realmente feio e triste. E a gente, quando tá com fome, a gente fica para baixo, né? Depois que a gente come alguma coisa, chega o nosso astral sobe. E aí, completamente diferente. E ela completa justamente com isso. Depois que eu almoçava, eu achava o mundo belo. Mas só vocês, depois do bandejão, né? Antes, depois do bandejão, né? É fato, né? Então, e ela consegue colocar isso com uma simplicidade absurda. E ela chega a dizer algumas passagens, não, o mundo é terrivelmente simples, os outros é que complicam. Eu achava o mundo feio e triste quando estava com fome. Depois que almoçava, achava o mundo belo. Perguntei à minha mãe, o mundo é tão bom, ele é sempre assim? Então são coisas que batem fundo na gente, né? Oh, menina, não se iluda não, que o mundo não é tão... Ele não é. E aí a resposta da mãe, não, respondeu-me. Dirigiu-me um olhar triste, um olhar que preocupou-me, mas insisti. Mamãe, mamãe, fala-me do mundo. O que quer dizer mundo? Ela me deu 2 tapas, saí correndo e chorando. Minha tia Claudimira disse, você precisa dar um jeito nessa negrinha, ela vai te deixar louca. Porque, pelas perguntas desconcertantes, né? Mãe, me fala do mundo. O que é o mundo? E são perguntas fundamentais que a gente esqueceu de se fazer. Enquanto lê, você também vai se vendo no lugar de Bitita, fazendo essas perguntas ou buscando respostas para essas perguntas? Respostas. O que é mundo? O que é ser gente? E eu fico vendo as respostas que contemporaneamente nós temos dado a essas questões.
Porque são as questões que o homem se faz desde que o mundo é mundo. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Que porra é essa? As 4 perguntas fundamentais da humanidade. E ela se faz, né? E é doído, né? Quando ela chega para a mãe, mãe, me fala o mundo. Mãe, o que é o mundo? E o que ela recebe de resposta é pancada da mãe. Mas não é de maldade da mãe. Mas aquela pergunta deixa a mãe atordoada. Né? Uma mãe que sabe que o mundo é sofrimento pela própria experiência. E como é que ela vai dizer isso para a filha? Né? E o que ela ouve das mulheres em volta? Essa menina vai te deixar doida fazendo esse tipo de pergunta. Então, são perguntas que pessoas que vivem em determinadas situações aprenderam a calar. Sim. Mas não é que elas não se façam, essas perguntas existem, porque são essas perguntas que nos constituem como seres humanos. E aí a gente precisa pensar, a quem a gente está negando o direito de entender o que é o mundo e o que é ser? E que respostas a gente está dando a essas pessoas? Para algumas pessoas a gente está dizendo que o mundo é sofrimento e que elas precisam aceitar isso porque essas relações são assim e não vai mudar. Para as bititas de hoje, o que é que a gente está dizendo? Que resposta a gente... O pessoal vai começar a lhe seguir agora e não vai ter mais Instagram. Não vai ser a porra, não a mim. Né? Para algumas pessoas, a resposta que a gente está dando do que é o mundo é isso. O mundo é o Instagram, o mundo é o Facebook, o mundo é essas representações falsas que a gente está criando para vender, né? E está comprando também essa falsidade dos outros. Então a gente precisa ver que respostas e que essas perguntas. Né? O que é ser hoje? Né? Ser, eu vou ter que repetir o que todo mundo já disse, hoje em dia ser é ter. Não existe nenhuma diferença entre para você ser alguma coisa. Você não disse para uma pessoa hoje, puta, eu queria ser igual a fulano, fulano é tão bacana, fulano é uma pessoa tão boa, é um ser humano tão bonito. Não, você quer ser igual àquele sacaninha lá, porque ele tem uma picape, e ele viaja para não sei para onde, e ele coloca, não sei, ele coloca 1001 fotos no Instagram, e ele tem a barriga assim, e ela tem a barriga assado, e não sei o que. Então, assim, é o espetáculo da vida real. Nem da vida real, né? Que é uma da vida da mentira. Oi, Madame Nagô chegou, né? Tá, ela não tem um pingo de Tá, ela já chega no lugar, tem pingo de educação. Olha, eu preciso rever minhas amizades, gente. Tá vendo que não. Tá vendo que o Instagram tá lhe proporcionando? Tem a moda, pelo amor de Deus. Aí, uma outra reflexão, voltando da menina Bitita, que é a capacidade de leitura social é absurda. Né? Diz assim, a maioria dos negros era analfabeta. Já haviam perdido a fé nos predominadores e em si próprios. É interessante. Né? Haviam perdido a fé nos predominadores, ou seja, nas classes sociais. E haviam perdido a fé em si próprios, porque estavam num processo tão grande de marginalização, né? E aí entra a pauta. Por isso que essa pauta do empoderamento, por mais críticas que eu faça ao conceito, em alguns momentos, mas por que essa pauta do empoderamento valorizou tanto? Porque a pauta da autoestima faz parte desse processo, né? De perder a fé, tanto nos predominadores quanto em si próprios, a ponto de naturalizar aquelas relações. E ela chama atenção, novamente, para o fato de não serem alfabetizados, o quanto isso ainda os exclui e os marginaliza, né? Então, a maioria dos negros era analfabeta, já haviam perdido a fé nos predominadores e em si próprios. O tráfico de negros iniciou-se no ano de 1515, terminou no ano de 1888. Os negros foram escravizados durante quase 400 anos.
E aí, assim, se até Bitita sabia disso, a gente ainda tem que explicar a algumas pessoas hoje em dia que esse problema de Infelizmente. 400 anos de escravidão não desapareceram, já que nós não criamos políticas públicas para resolver esse grande problema. Não, o povo acredita em cada coisa, o povo acredita em final, em vida após a morte, castigo, caralho toda, mas não acreditam em dívida histórica. Não acreditam que 400 anos de escravidão no Brasil não tem problema nenhum e que isto não ia interferir no presente. Mas aquela carne que na Santa certamente te enviará para o fogo do inferno. Quando o negro envelhecia, ia pedir esmola. Pedia esmola no campo. Os que podiam pedir esmola na cidade eram só os mendigos oficializados. A Câmara dava uma chapa de metal com um número, depois de ele ser examinado pelo médico e ser comprovada a sua invalidez. E o mendigo não tinha dinheiro a juro, eram fiscalizados. Minha mãe lavava roupa por dia e ganhava 5.000 reais. Levava-me com ela. Eu ficava sentada debaixo dos arvoredos. O meu olhar ficava circulando através das praças, observando os patrões comerem na mesa. Olha o olhar dessa menina. A mãe leva ela para lavar roupa, né? A mãe ganha 5.000 réis, mas a menina tá lá olhando os patrões brancos sentados comerem na mesa. Lógico que ela vai se perguntar. Lógico que ela vai se perguntar. Porque minha mãe lava roupa e ganha 5.000 réis e lá na janela os patrões brancos estão comendo sentados. E com inveja dos pretos, o meu olhar ficava circulando através das vidraças, observando os patrões comerem na mesa. E com inveja dos pretos que podiam trabalhar dentro da casa dos ricos. Meu Deus. O máximo que ela podia almejar era o quê? Ser uma empregada dentro da casa dos ricos. Limitação de espera. Um dia, minha mãe estava lavando roupa, pretendia lavá-la depressa para arranjar dinheiro e comprar comida para nós. Os policiais prenderam-na. Então, assim, violência policial contra populações negras não é um debate, não é algo de agora. É constitutivo da nossa história, na relação entre a polícia e as populações negras, né? Mas só que tem gente que está achando que é uma discussão que surgiu agora há 3 anos atrás, quando a gente tem várias obras e não só literárias, mas estudos sociológicos em relação a isso. Né? Fiquei nervosa, mas não podia dizer nada. Vocês repararam que o tempo inteiro a narrativa da Bitita é marcada pelo signo da impossibilidade? O tempo inteiro ela se vê limitada e ela compreende a impossibilidade, a limitação, ela compreende que existe estrutura e que ela está embaixo da estrutura, ela compreende que determinadas coisas são impedidas dela, e os sonhos dela são as coisas mais simples. É ter uma refeição, e quando ela não come, ela vê o mundo triste, quando ela come, ela vê o mundo feliz, né? São coisas simples, mas que são os elementos, os problemas fundamentais. Por que a mãe dela leva ela para lavar roupa para ganhar 5.000 réis? E quando ela olha para a vidraça, ela vê uma família rica comendo e o máximo que ela vê são os negros sendo empregados naquela casa rica. E o máximo que ela inveja é ser empregada numa casa de rico também. Porque ela entende que é verdade ser rico. Então, nessa obra, Pro, você vai continuar a leitura? Eu posso perguntar? Rapidinho, né? Tá bom, pronto. A minha mãe estava lavando roupa, a mãe dela pretendia lavar a roupa toda para arranjar dinheiro e comprar comida para nós. Os policiais prenderam. Fiquei nervosa, mas não podia dizer nada. Se reclamasse, o soldado me batia com um chicote de borracha. Que medo, né? Que essa preta já sabe desde cedo que vai apanhar. Que vai apanhar. Da polícia. Né? E a notícia circulou. A Cota, né, que é a mãe dela, a Cota foi presa. Por quê? E o porquê?
né? Quando meu irmão soube que mamãe estava presa, começou a chorar. Andávamos ao redor da cadeia chorando. À meia-noite resolvemos soltá-la. Ficamos alegres. Ela nos agradeceu e depois chorou. É tudo que se pode fazer, chorar. Eu pensava, só as pretas que vão presas. Quando o senhor Manuel Nogueira soube, ficou penalizado. Coitada da coisa, não faz mal a ninguém. Para prender alguém é preciso existir motivos. Agora, essa é a crítica veemente da menina, o olhar da menina que diz: para prender alguém é preciso existir motivos. O que eu não posso compreender é como eles podem aceitar um tipo analfabeto para ser policial. De 200 homens, apenas 10 sabiam. O último recurso era aceitar o policial analfabeto. Quando eles recebiam, faziam uma cruz para provar que haviam recebido o soldo. Então, ela é capaz de fazer uma reflexão também a respeito do despreparo da força policial, que também era composta de analfabetos. E a gente pode pensar, inclusive, quando é que se começou a pedir determinado nível educacional para que se ingressasse na polícia. Isso é recente, né? Um dia, eu andava pelas ruas, eu ia contente. Ganhei uma lima e ofereci à minha mãe quando apareceu Humbertinho e me tomou a lima. Chorei. Ele era branco, tinha servido no exército, às vezes ele vestia farda. Parecia o Rodolfo Valentim, era mais bonito. Quando eu encontrava, o xingava. Me dá minha lima, me dá minha lima. Todos temiam-no. Ele era filho do juiz. Normal, né, gente? Nada novo. E o juiz manda prender. Ele dava vazão a seu instinto satânico. Uma tarde, quando eu passava na frente de casa, ele abordou-me e jogou várias limas no rosto e nas pernas. Que dor! Então eu xinguei. Cachorro ordinário, ninguém aqui gosta de você. Vai embora, você é um sujo. Foram contar ao Dr. Brand, que foi ver a nossa discussão. Ele não compreendia por que as limas estavam no chão espalhadas. Eu xingava. Esse ordinário vive pegando no seio das meninas pobres, apertando-as e as deixa chorando. Mas em mim você não vai encostar suas mãos. Adoro, Bitita. E o Dr. Brand interferiu. Você não tem educação? Eu tenho. O teu filho é que não tem. Ou seja, ela não tinha educação formal, mas ela tinha educação da leitura, que ela era muito capaz de fazer. E sabia que o filho se aproveitava, né, da posição social que tinha. Ela não tinha capacidade de leitura disso. Né? Calha a boca, eu posso te internar. Para o seu filho fazer porcaria em mim, como faz com as meninas que o senhor recolhe, a Bitita é ótima, ela joga merda no ventilador. É melhor ir para o inferno do que ir para sua casa. Dr. Brand, aqui todos falam do senhor, mas ninguém tem coragem de falar para o senhor. Os grandes não têm coragem de chegar e falar. Então aí ela se vale, é a criança que diz o rei está nu, e é a criança que vai ser responsável por dizer ao juiz, e os grandes, os adultos, não têm coragem de dizer. O seu filho entra no quintal dos pobres e rouba as frutas. Foram avisar minha mãe que eu estava brigando com o Dr. Brand. Foram avisar os soldados. O povo corria para ver a briga. Quando o Dr. Brand caminhou na minha direção, não corri e ele não me bateu. Minha mãe puxou-me. Calha a boca, cadela. Gritei. Deixa, isto aqui é uma briga de homem com homem. Olha, seu pet, né? Com homem, me deixa, né? Que eu vou dizer a verdade desse juiz. É o que eu chamo de liberdade na indigência. É a menina negra, né? Que não tem nada a perder. É a única que vai ter coragem de peitar esse juiz e dizer, olha, seu filho é ladrão, seu filho abusa das meninas, seu filho entra no quintal dos pobres e rouba, seu filho não vale nada, ele abusa de todo mundo que vai trabalhar na sua casa, o senhor é juiz, mas ninguém gosta, todo mundo fala do senhor porque o senhor manda e desmanda, né?
E a gente pode fazer um paralelo com hoje, né? Eu me lembro muito de Foucault nesse momento, né? A coragem da verdade. Bitita teve aí a coragem da verdade. Uhum. Hoje a gente não tem. Hoje a gente está nessa galera que prefere alimentar o crocodilo, achando que não vai ser comido pelo crocodilo também. Mas deixa eu lembrar, crocodilo não respeita ninguém. O crocodilo ele quer comer. Né? Então não vamos alisar. Tenhamos Pois todos é. a coragem da verdade, né? Para de passar pano. É tão feio esse negócio de passar pano. Né? Olha, doutor Bran, o seu filho me roubou uma lima. Todos têm medo dele e eu não tenho. Ele não recebe convite para ir às festas dos ricos, porque os ricos também não querem se misturar com ele. Cale a boca, negrinha atrevida. E esse negrinha atrevida é sintomático, né? Ela é uma negrinha que não está reconhecendo o seu lugar, né? É a mesma linha do canário do maloqueiro ousado, né? Que aquele Sim. fica no lugar que deveria ficar. E a Bitita é a negrinha atrevida porque ela se atreve, ela enfrenta, ela quer aprender. No começo ela não quer aprender a ler e escrever, né? Mas depois ela vê isso como um bem, né? E ela sente dó porque o povo dela não sabe, né? Quando ele ia me bater, eu disse-lhe, e aí é a briga, né, da porrada com a razão, da força bruta contra a força intelectual, que a Bitita cita Rui Barbosa. A menina cita Rui Barbosa nas Forças do Juiz, né? O Rui Barbosa falou que os brancos não devem roubar, não devem matar. Não devem prevalecer, porque é o branco quem predomina. A chave do mundo está na mão dos brancos. O branco tem que ser superior para dar o exemplo. O branco tem que ser semelhante ao maestro na orquestra. O branco tem que andar na linha. Né? Então ela enquadra o juiz e diz assim, você não é exemplo de nada aqui. Né? Vocês predominam, mas vocês são os ladrões. Vocês não chamam de ladrões, mas os ladrões são vocês. Sim. Né? O Brand disse, vamos parar, eu vou deixar a cidade. Minha mãe pegou a minha mão e levou-me para casa. O povo pedia, não bate nela. Ou seja, o argumento racional tem que ser a pancada. Né? E o que a gente está vivendo hoje é que o argumento racional não está vencendo a pancada. Não está vencendo esse maluco que colocaram na presidência. A gente está vivendo na era da irracionalidade. Né? Muito pelo contrário, né? A gente vê o contrário acontecendo. Pronto, deixa eu só fazer um comentário daqui. A 5 minutos a live vai cair, porque com 1 hora de live o Instagram derruba. Aí a gente tem que esperar um tempinho para essa carregar, e aí a gente retorna para a senhora finalizar, certo? Mas assim, diante do que a senhora... E você não tem idade para você chamar ela de senhora? Você. Aí a gente volta para você finalizar, né? E aí eu vou já fazer uma pergunta aqui, porque dessas passagens que você tem lido, eu percebi que envolve um pouco de escrita autobiográfica, um pouco da escrita feminina também. E aí eu quero que você comente um pouco de como é que... Qual a relação que existe entre essas narrativas? Certo. Ó. Posso começar a responder ou espero o Instagram derrubar a gente? Eu vou finalizar esse, tá? E aí a gente volta, viu? Porque já tá pertinho, viu? Certo. Beijo. Daqui a pouco a gente volta. Na escrita feminina, na escrita de mulheres, né? Perdão. E que vai ser reivindicado pelas feministas dos anos 60, 70 como isso. O pessoal também é político. Então, eu escrevendo o meu diário, pensando a mim, pensando ao mundo, eu estou me posicionando e estou pensando politicamente também, rompendo com uma tradição que pensava a vida pública separada da vida privada, e ela vai dizer que não. Pensando a minha vida privada, eu penso a vida pública, né, e vice-versa. Né? Então, essa experiência que a gente vai ter da relação dessa escrita autobiográfica e altamente crítica, os momentos de lirismo pungente,
tem essa coisa desconcertante da criança, né? E esse crivo crítico, esse acento crítico muito forte, muito presente. Cortou um pouquinho, mas eu vou perguntar para a senhora, não sei se a senhora já respondeu nessa pergunta, qual é a relação entre o pessoal e o político? Eu entendi um pouco do político que você falou. Porque a gente tende a pensar, quando eu digo a gente, é o nosso modelo de pensamento. Né? Nosso modelo de pensamento tende a pensar a esfera pública e a esfera privada como distintas, né? E aí os próprios movimentos das ciências humanas ao longo do século XX mostraram que essa separação não se sustenta, que esse modo de pensar vai ser produzido em um determinado período de tempo e com determinados interesses. Então, pensar o pessoal é pensar o público, é pensar o político. Compartilhar experiências e vivências é uma forma de pensar o mundo e pensar e agir politicamente sobre ele. Né? Então, volto para o conceito de escrevivências cunhado por Conceição Evaristo. Pessoal é uma forma, a minha experiência pessoal é uma forma, não que eu vá generalizar a minha experiência pessoal ou balizar todas as minhas interpretações da realidade a partir de uma experiência pessoal. Não é isso o conceito de escrevivência. E não é isso também o conceito do lugar de fala que tem sido instrumentalizado de uma maneira, né, muito doida aí também. Tá em alta. Não é isso. Está se falando de que maneira esses elementos... É falso pensar que existe uma separação entre esses elementos e que você compartilhar essas experiências, né, é uma forma de você perceber, digamos, na prática, como determinadas estruturas e como determinadas relações se atualizam na vida das pessoas, no nosso cotidiano, que isso é real. Né? Como é que as pessoas pensam assim, a estrutura social está lá e não interfere em nada na minha vida, ou eu apenas vou agir de acordo com a estrutura e coisa. Não, e quando a estrutura está lá, até no que você pensa, até no que você deseja, até na forma como você se vê, e determina a forma como você compreende o mundo também. E esse compartilhamento de experiências mostra, inclusive, possibilidades de novos arranjos. De novos arranjos de sociedade, de novos arranjos de vida, de novas formas de viver. Né? Então, acho que a potência da ideia está toda. Quero agradecer a sua participação aqui no Da Leite Convida. Foi uma noite ótima, agradável. Essa live vai ficar disponível depois. A primeira já está disponível, essa vai ficar disponível também durante 24 horas. Então, quem quiser rever essa live, né, tem mais 24 horas para rever. Quem não assistiu também vai poder estar assistindo. Eu quero que a senhora faça suas considerações finais para a gente finalizar a nossa live. Minhas considerações finais: leiam muito literatura brasileira, ignorem o presidente, fiquem, né, sejam solidários e leiam muito literatura brasileira. E pensem o mundo. Vão pensar agora essa noite. O que é ser gente? O que é o mundo? Coloca essas questões hoje. Né? Sim. Muito obrigado, Pro. Amanhã a gente encerra o nosso segundo ciclo de transmissões ao vivo. Vai estar aqui com a gente a Júlia Poeta. E a gente vai continuar falando. Júlia Poeta, você está convidada a ficar com a gente aqui amanhã. Eu vivo roubando os status dela no WhatsApp. Então amanhã a gente vai continuar falando de literatura e a gente vai encerrar esse ciclo falando de literatura. Então espero todos vocês amanhã. Beijo, Pro, fique em casa, viu? Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.